Irmãos, nenhum de nós se entende como vindo de maldição, mas essa é uma realidade que nós não podemos abrir mão, não podemos esquecer. Todos nós somos frutos de maldição. A terra em que vivemos e habitamos é fruto de maldição. Deus disse com todas as letras: maldita é a terra por tua causa. Tudo que brota dela, tudo que nasce é fruto de maldição. Por isso que o principal ponto doutrinário das doutrinas fundamentais da fé cristã vai dizer que todo homem nasce morto em delitos e pecados. Eu terminei ontem falando para você acerca do legado que você poderia deixar com relação à sua genealogia, ao final dos seus dias. Eu falei da questão daquela expressão final: e morreu. Agora, o que Adão de fato deixou para nós? Quando nós falamos na pessoa de Adão, geralmente nós pensamos sempre na questão do pecado, na questão da herança maldita que vem sobre toda a humanidade. Isso é inegável, mas o que nós dificilmente ouvimos dos púlpitos e dos pregadores é que Adão teve uma mudança de vida. Adão não foi para sempre aquele homem amaldiçoado. Adão não foi para sempre o ponto de maldição para toda a humanidade. Houve uma restauração do homem Adão, não só de Adão, mas também de Eva. Quando Eva traz ao mundo Sete, quando Sete nasce, ela apresenta ali com todas as letras no Gênesis a consciência da redenção que vem daquela linhagem. Às vezes eu fico pensando onde certas pessoas buscam as suas informações, porque a internet está cheia de sermões e de ideias de que Adão foi condenado, Adão foi para o inferno, porque só pensam nessa questão do pecado. O pecado de fato é notório, é real, mas entendam uma coisa: a expiação tem o sentido de restaurar aquilo que foi quebrado, a amizade, a relação, e a propiciação, que vem por meio do sangue, tem o sentido de tirar a ira. E todos nós sabemos que a remissão dos nossos pecados vem através do sangue de Cristo. E nós não podemos esquecer que lá no Éden também a palavra propiciação tem o sentido de cobrir. Davi vai falar sobre isso, daqueles que têm os seus pecados cobertos pelo sangue. E quando Adão tenta dar um jeito, e nós como seres humanos sempre tentamos dar um jeito nas nossas quedas, nos nossos problemas, nós tentamos dar um jeitinho, e quando ele tenta dar o jeito, ele vê que o jeito que ele procura dar não é eficaz, não tem resultado. Essas folhas de figueira a qual ele usa para tentar cobrir a sua nudez, ela não tem resultado eficiente. Então Deus vem e traz a solução do problema. O que Deus faz? Alguém lembra? Às vezes eu vejo pessoas dizendo: não, Deus matou um animal. Não, irmão, não foi só um animal não daria para fazer veste para os dois. Ali tem um sacrifício de fato completo, perfeito também, que é realizado por Deus, extremamente profundo. E eu quero chamar a atenção para vocês de que para que aqueles animais tivessem que ser mortos para darem vestimenta ao homem, eles tiveram que derramar o seu sangue na terra. Mais tarde nós vamos aprender que o derramamento do sangue traz remissão de quê? Pecados. Então Deus vai lá, sacrifica diante de Adão, ele aprende aquilo. Por isso que Abel aprende com seu pai, vai praticar depois. E Caim, por não levar em consideração esse ensinamento, por pertencer a uma outra linhagem, ele presta um culto e apresenta um sacrifício que não faz nenhum sentido para Deus.
mas quando Deus vai lá, sacrifica o sangue daquele animal, está apontando para o futuro, e que um dia Jesus Cristo viria para derramar o seu sangue por nós. Então o derramamento de sangue produz remissão de pecado. O sangue daquele animal na terra acaba restabelecendo a aliança entre Deus e Adão. Ele gera um filho. Esse filho vem como a esperança de vida para aqueles que seguirem a essa aliança. A doutrina da corrupção geral da humanidade, chamada de depravação total, de fato faz parte da nossa vida. Nós herdamos isso de Adão. E eu comecei dizendo que nenhum de nós se entende como vindo de maldição, mas eu quero reiterar isso: todos nós viemos de maldição. Assim como por só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entenda isso: quando Adão pecou, eu e você estávamos lá. Nós herdamos essa natureza. Então o homem em si, ele é totalmente depravado, e no sentido tanto qualitativo quanto quantitativo. Ou seja, o pecado nos afetou em todos os pontos da nossa personalidade. Afetou o nosso intelecto, afetou as nossas emoções, afetou o nosso arbítrio, afetou o nosso caráter. A depravação total, ela incapacita o homem, ou seja, o pecado de Adão incapacita o homem moralmente de ir a Deus, impedindo que ele busque a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Em Jó, no capítulo 14, no verso 4, a Bíblia diz que nós somos pecadores impuros desde a nossa origem. Provérbios 21, versículo 4: até o trabalho do ímpio é feito em pecado. Do interior do homem brota naturalmente coisas más, disse Jesus. Davi expressou isso com todas as letras. Ele disse: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a condição conhecida como pecado herdado, aquilo que herdamos de Adão. E nós não só herdamos essa natureza pecaminosa, como herdamos também uma sentença. E todos nós viemos a esse mundo como ímpios. Nós nascemos ímpios. E Davi diz: desviam-se os ímpios, Salmo 58, versículo 3, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se descaminham. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa condição como herdeiros de um pecado original. E eu quero chamar a sua atenção porque nós somos filhos, e os seres humanos são criaturas de um Deus que a grande maioria dos seres humanos desconhece. Um Deus que, quando afrontado em sua palavra, um Deus que, quando afetado em sua santidade, quando agredido nos seus mandamentos, ele age com rigor. Um Deus que, em determinadas situações, e na grande maioria delas, Deus não usa remendo de pano novo em roupa velha. Um Deus que não cola vaso quebrado. Um Deus que não resolve as coisas com jeitinho. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 6, que vai trazer a narrativa do dilúvio, o texto diz que a maldade do homem se multiplicou a ponto de afrontar o Criador. E quando a maldade, que no original tem o sentido de iniquidade, afronta a Deus, ele não cola, ele não remenda, ele não dá jeitinho, ele destrói e ele recomeça tudo de novo. O dilúvio nos ensina que quando as ações humanas ofendem a Deus, ele castiga. Isso deveria chamar a nossa atenção, porque às vezes nós vivemos irresponsavelmente, às vezes nós brincamos, e quando a mão de Deus pesa, que nós já estamos numa situação de dificuldade, de desespero, aí nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Não tem jeito que dê jeito, só Deus. Isso significa, quando nós entendemos de onde viemos, o que herdamos, significa que nem tudo na vida vai ser flores. Significa, o dilúvio vai dizer para nós que nem tudo na sua vida vai dar certo. Por mais que você planeje, por mais que você tente fazer o melhor, nem tudo na sua vida vai dar certo. Esse mundo
está condenado a viver debaixo de aflições. Essa é a consequência do pecado. Vocês lembram que Deus disse a Adão? Quero lembrar mais uma vez: maldita é a terra por tua causa. Jesus não escondeu esse fato dos seus discípulos. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas também ele disse: tenham bom ânimo. O que significa ter bom ânimo? Respira fundo, encara a vida com realidade, encara a realidade com coragem, continua a caminhada. Nem tudo você vai poder resolver. Às vezes nós, como líderes, nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós colocamos um peso maior sobre as nossas costas, porque as pessoas não caminham, as pessoas não praticam a forma como a gente ensina, a igreja não vive da forma como nós queremos. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa: a igreja não é sua. Se a igreja não é sua, ela nunca vai andar de acordo com aquilo que você quer. Isso serve para pastor, para diácono, isso serve para membro também da igreja. Às vezes nós olhamos para os outros e queremos cobrar que os outros vivam como nós, mas nós não cobramos como nós vivemos diante de Deus. Então nem tudo vai dar certo. A igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Ele é a cabeça. Eu costumo dizer que eu sou um dispenseiro daquilo que não é meu. Nem a palavra que eu prego é minha. Então não cabe a mim aumentar nem diminuir. Eu tenho que pregar do jeitinho que ela é. Tem gente que tenta dar um jeito, né? Tenta ajudar Deus, às vezes colocando uma carga maior de emoção em cima das coisas. Irmãos, quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, essa realidade do mundo significa um mundo que sobrevive debaixo de maldição. E se esse mundo vive debaixo de maldição, nós, como seres humanos, estamos aqui e precisamos entender a gravidade do que é viver aqui. Quem somos nós? Nós nos olhamos no espelho, nós nos arrumamos, colocamos a melhor roupa possível, e nós tentamos nos apresentar exteriormente da melhor forma. O problema é que Deus não olha para esse exterior, Ele olha para o nosso interior. Ele sabe como estamos. E aqui, diante de toda essa pequena reflexão, todos nós conhecemos o triste fim e a triste história de Sodoma e Gomorra. Duas cidades conhecidíssimas na Bíblia. A história vai nos dizer que após romper os laços, tem um problema entre Abraão e os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Para quem não sabe a história, os pastores de Ló estavam roubando o gado de outros povos. Eles não precisavam disso, Ló era rico. A história, e a Bíblia também não diz se o Ló sabia da história. Eu creio que não. Estavam fazendo a coisa aí, talvez do jeito dele, por baixo deles e por baixo dos panos. Mas quando os pastores de Abraão descobriram, começou a haver um problema entre eles. O pasto está ficando pouco, eles estão crescendo, desenvolvendo, e dá um problema lá que é melhor não entrar em detalhes. Eles começam a brigar. E aí o Abraão diz assim: olha, não é sábio eu brigar com você por causa dos pastores, dos empregados. Então faz o seguinte: pega a tua turma, eles acham que são melhores que os meus, procura um lugar aí, você escolhe para onde você quer ir, e eu vou ficar para onde Deus me mandar. Todos nós sabemos desse final. O Ló procura logo a parte melhor, campina, muita água, muito pasto. Isso é uma lição para nós. Às vezes nem tudo aquilo que está diante dos nossos olhos vai ser benéfico para sempre. Se por um lado a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, por um outro lado Jesus disse que estaria conosco todos os dias, como estava com Abraão. Não importa aonde Abraão pousasse e colocasse os seus animais, até ali a mão do Senhor guiaria. Então Ló decide ir procurando pastos mais verdes. O problema é que às vezes alguns pastos mais verdes e a fartura de água vai nos levar a determinados lugares. Ló foi parar em Sodoma. Na realidade ali tem uma região
São 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Adamá, Zeboim e uma cidade belíssima, rica, chamada Zoar. Era menina de quem queria morar lá, né? Era Nova York, vamos dizer assim. Formavam um grupo denominado de as cidades da planície. Por que usava essa denominação? Ora, se a planície é lugar de pasto, lugar de água, as cidades da planície automaticamente estão falando de cidades ricas. Então, essas cidades ficavam numa região rica e muito fértil. Seus moradores eram ricos, gente com muita grana, com alto padrão e qualidade de vida invejável para a época. Foram essas qualidades que atraíram a Ló e sua família. Eles olharam o alto padrão e decidiram morar em Sodoma. Gênesis capítulo 13, versículo 10 vai dizer que Ló levantou os olhos e viu, ou seja, ele foi seduzido. Mais uma vez, lembra de uma? Cuidado. Concupiscência dos olhos, está aqui. Ló levanta os olhos e ele escolhe de acordo com aquilo que ele viu. E se ele escolheu de acordo com os olhos, chegando Ló se depara com práticas e costumes que são abomináveis aos olhos de Deus, a ponto de Deus decidir destruir toda aquela região, mesmo com a intercessão de Abraão. O pecado dessas cidades foram tão graves que outras cidades na história, dentro da Bíblia, são advertidas para não seguirem o costume delas. Em Mateus 11, 24, Jesus diz: e tu, Cafarnaum, que ergues até o céu, será abatida ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios e sinais que em ti se operaram, eles teriam permanecido até hoje. Ora, se Jesus sabia que se fossem lá, a palavra tivesse sido pregada e sinais fossem feitos, eles teriam se arrependido, por que Jesus não foi? Aqui tem um ponto teológico, e guarde isso, talvez você não vai encontrar em livro de teologia por aí. O conhecimento da possibilidade que não se realizou porque não estava decretado. O decreto de Deus é que essas cidades fossem destruídas. Por isso Deus não envia testemunho para lá. Irmãos, existem lugares do mundo que essa palavra, ela pode até chegar, mas nunca vai ter efeito. No mundo existem vasos de ira. E por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós viemos como vaso de ira. Nós alcançamos a misericórdia do Senhor no momento que Ele nos resgatou. Quem ainda não foi alcançado pela graça salvífica, continua sendo vaso de ira, preparado para a perdição. A ideia aqui que Jesus tenta trazer é que se pense acerca do estilo de vida que se leva, porque ele diz: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para vocês. Às vezes nós nos comparamos com certos ímpios, mas tem certos crentes que vivem uma vida completamente fora dos padrões divinos, e é possível que no dia em que Deus vai chamar para prestar conta tenha menos rigor. Não estou falando de perda de salvação, eu estou falando de perda de galardão. Partindo das palavras de Jesus, então criou-se um preconceito terrível acerca do pecado de Sodoma e Gomorra. E todas as vezes que quando falamos de pecado grave, nós vamos logo para a área sexual. A ideia é tão clara que o termo sodomia refere-se a práticas sexuais anormais. O uso contínuo das palavras Sodoma dá origem a sodomia. Sodomia deriva de Sodoma, isso é etimologia. E o que é a sodomia? Atos sexuais perversos, anormais. Essa palavra tem origem religiosa
no Oriente Médio, que traz o sentido de uma penetração abusiva, uma penetração anal abusiva, com órgão sexual ou com outros objetos. Vocês não imaginam, mas quem trabalha na área de enfermagem, quem dá plantão em grandes cidades, eu não sei se aqui acontece, se alguém aqui tem, mas é comum chegarem pessoas com objetos inexplicáveis no ânus. Vai desde legume até garrafa. Algumas pessoas morrem. Isso é resultado de quê? De toda essa perversão que há no mundo. Entenda isso, tudo isso está dentro de você. Eu estou construindo aqui um pensamento para que a gente se inclua nisso. Nós não podemos esquecer que nós temos isso dentro de nós. Isso faz parte da nossa natureza. E se não for controlado pelo Espírito, nós podemos colocar para fora a qualquer momento. A pessoa que pratica sodomia é chamada de sodomita. Esse é o consenso geral. Pregadores sempre entram por esse conceito ao falar do pecado de Sodoma e Gomorra. Então, quando a gente pensa no pecado de Sodoma e Gomorra, as pessoas vão logo pensando na área sexual, na perversão, mas a Bíblia não diz que este foi o pecado que levou à destruição daquela região. Isso foi a ideia que ganhou corpo com o passar do tempo. Em Gênesis 19:2, a Bíblia vai nos dizer que os anjos passaram pela casa de Abraão e depois eles se dirigiram, foram até a tenda de Abraão e depois foram para Sodoma. Chegando lá, eles alertam a Ló, e no capítulo 19, no versículo 2, a Bíblia diz que os anjos disseram que passariam a noite na praça. Não sei se eles conheciam aquela música do Bruno Marrone, né? Mas eles disseram que iam passar a noite na praça. Ora, uma cidade rica certamente tem pousadas, certamente tem hospedarias. Mas por que esses anjos decidiram passar a noite na praça? Eles estavam passando uma mensagem para aquela região, e a mensagem é de que eles eram mendigos. Os moradores da região, então, eles são alertados. Por quê? Porque o estrangeiro Ló os convida a pernoitar em sua casa. Eles poderiam ter pernoitado na casa de Ló, mas eles disseram: não, nós vamos ficar na praça. Aqui tem um outro problema. Quando os moradores da região veem eles chegarem sem nada, eles estão dizendo que são mendigos, são pobres. E o Ló convida para ficar em casa, eles não aceitam. Qual a mensagem que o Ló passa? Não vou convidar, porque os caras são mendigos. Irmãos, nem tudo que acontece aqui dentro vai ser entendido lá fora. Os anjos vêm, os homens vêm, querem dar a conotação de que são mendigos. Ló convida para hospedá-los em casa. Eles dizem: não queremos, vamos ficar na praça. Quem está lá fora pensa assim: são pobres, são mendigos. O Ló rejeitou e eles foram para a praça. Verso 4 do capítulo 19 de Gênesis vai dizer que eles cercaram a casa, e ali tem jovens e velhos. E ao cercarem a casa, isso mostra um pensamento geral. Velhos pensavam as mesmas coisas que os jovens. A perversão ali era completa. Não era apenas um grupo, mas toda a cidade pediram para que Ló os entregassem para que eles fossem abusados. O sentido aqui é de um estupro coletivo praticado por moradores daquela região. Ló os defende como guardião hospedeiro e oferece suas filhas virgens. Agora preste atenção: moravam na região de Sodoma e Gomorra, e se fossem tão pervertidos assim, como Ló teria filhas virgens? Então, olhando desse ponto, parece perversão sexual, mas não foi. Porque se o problema era homossexualidade e perversão sexual, eles teriam praticado entre eles mesmos.
deixa aqueles mendigos para lá. Eles iam se satisfazer entre eles mesmos. Estou lembrando da passeata ontem, a primeira ala abrindo com aqueles leques lá. Entre eles mesmos. Porque eles não praticaram uma orgia entre eles, com os homens que estavam ali, toda aquela turma, jovens e velhos. Mas não, eles queriam atacar os homens que estavam na casa de Ló. Agora, se isso era uma perversão de fato sexual da área, por que eles não haviam praticado nem nada contra Ló e sua família? Afinal de contas, Ló vem de fora. Isso caracteriza que eles eram conservadores, não eram tão abusivos assim. E essas cidades, elas levavam uma vida normal como outra qualquer. Preste atenção na construção do pensamento. Isso aqui é exegese. Estamos analisando o texto, o contexto histórico, o que foi que realmente aconteceu ali. E a resposta é clara: o pecado que levou Deus a destruir aquela região não era perversão sexual. Se não era, qual era o pecado daquela região? Os moradores de Sodoma, Gomorra, Adamá, Zeboim e Zoar não aceitavam pobres e mendigos entre eles. Por que Ló foi aceito? Porque era rico. Era inadmissível estrangeiros pobres que viessem para usufruir de seus bens. Por isso que eu procuro não ser pesado para ninguém. Eu não venho só usufruir dos bens, eu venho usufruir de vocês também. Na realidade, eles não gostavam de pobres. Tem alguém que gosta aqui de pobre? Então Ló foi bem recebido porque era rico. Por isso, ele é aceito, ele é respeitado. O texto diz que Ló era uma espécie de juiz nessa cidade. Afinal de contas, ele ficava sentado à porta da cidade ajudando a julgar certas atitudes. Então, esses homens chegam sem bens, querendo dormir na praça, aparentemente pobres. Eles não poderiam ser recebidos pelaquela cidade. O estupro não era prazer sexual, mas era para humilhar os mendigos. E por que eu estou dizendo isso? Hoje à noite eu vou abordar um tema que acontece praticamente a mesma coisa. E se eu fosse só citar o tema e não explicasse o que eu estou explicando agora para vocês, daria uma confusão na cabeça de vocês e alguns iam me chamar de herege. Como até agora ainda tem gente pensando aí, né? Como que não é perversão sexual? Nós vamos chegar lá, tá? Então esses homens, ou de Deus, né? Eles seriam abusados para não voltarem mais àquela região, porque eles eram pobres, eles eram mendigos. Pobres não poderiam fazer parte da vida social e política de Sodoma e Gomorra. E essa foi a razão que levou Deus a destruir toda aquela região. A prova está aqui. Se você estranhou que eu comecei a mensagem sem ler o texto base está em Ezequiel capítulo 16, versículos 49 a 50. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 16, versos 49 e 50. Aqui está registrado qual foi o real pecado de Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16, verso 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual é a iniquidade? Soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, as cidades que estavam à sua volta, mas nunca amparou o pobre e o... Cuidado com quem chega à sua porta. Cuidado com quem Deus põe na sua frente.
Pode ser que Deus esteja colocando o pobre para você acolher. Verso 50 continua dizendo: pecado de Sodoma e Gomorra, eles fizeram, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Certamente nós nunca pensamos nesses pontos. Orgulho da plenitude de pão, fruto da fertilidade do solo, produziu riqueza, mas a riqueza também produz ociosidade. Na etimologia da palavra, ociosidade não é a falta do que fazer, mas escolher o que fazer, quando fazer e se quiser fazer. Não é que nem o João, tem que ir lá, né, João? Se não for lá, se não deixar uma marca lá, né? Tem que ir lá, tem que ver, tem que cuidar. Aqui não, eles faziam o que bem entendiam. Se quisessem trabalhar, trabalhariam. Se quisessem lavrar a terra, fariam. Se quisessem ficar em casa, fariam. Eles eram ricos. O ocioso é alguém rico. E a riqueza sem Deus produz soberba. E o soberbo é aquele que escolhe o que fazer e quando fazer. Havia abundância de ociosidade. Eles tinham demais. Eles poderiam escolher o que fazer. E quando... aqui está a resposta, né, do que eu disse ontem, que o pastor pratica o pecado de Sodoma e Gomorra. Eu sempre vejo que na casa dele, com todos que passam por lá, a fartura de pão. E se eu não me cuidar, talvez eu vou ter que pagar 2 passagens, porque uma é só de peso. Eu já tive que colocar uma gravata mais larga. Aliás, os irmãos sabem por que eu uso gravata? É para esconder a barriga. Por isso que eu uso em todos os cultos, é para esconder a barriga. E quando eu voltar, eu vou trazer umas mais largas para o Joab também, porque essa parte aqui de baixo tem que ser mais larga para esconder mais. A fartura de pão, a cuidado. Irmãos, eu levanto cedo todos os dias. Mas quando eu estou lá no quarto, eu sinto o cheiro do café. E eu vou lá na cozinha, ele está preparando o café. E eu, de rebeldia, tomo chá. O orgulho, irmãos, é sempre cruel. Coisa que o pastor não tem, que Deus mantém assim, continue assim. O orgulho arroga para si todas as coisas e despreza os outros, os irmãos. Os habitantes da região não olhavam para as necessidades das outras regiões. E se você prestar atenção, Deus deu riqueza não só para que a gente se satisfaça com ela, mas também que divida com quem não tem. Os povos que viviam ali, eles não tinham amor, eles não compartilhavam os seus bens, eles não eram solidários e não eram humanos com quem chegava na cidade. Seus corações eram avarentos, egoístas e apegados àquelas coisas que eles tinham, por isso eles abusavam dos pobres. Aquela região era bem organizada, com uma economia estruturada, grandes construções, eles produziam grãos, cereais, uvas, e a criação de ovelhas também era muito forte. Deus disse que a atitude deles era abominação perante o Senhor. Preste atenção, quando a gente não divide, quando a gente não olha para o outro, quando a gente olha apenas para o nosso umbigo, quando a gente se preocupa somente com a gente, isso é uma agressão perante o Senhor. Eles nunca ampararam o pobre e o necessitado, por isso foram destruídos. Esse pecado, ele é tão hediondo a ponto de incomodar a Deus, e Deus trazer um julgamento imediato. Uma lição para nós como igreja: que Deus nos livre de um coração orgulhoso. Onde é que começa o coração orgulhoso? Onde é que começam as nossas falhas e as nossas heresias? Aqui. Qual é o ponto de partida?
quando nós esquecemos de onde nós viemos. Por isso, nunca esqueça de onde você veio. A cultura judaica tem algo que é fantástico, que eu acho muito interessante. No Yom Kippur, no dia do perdão universal, para o povo de Israel, eles fazem isso há um dia do ano, que eles recebem esse perdão. Mas durante uma semana, eles comem no chão. É obrigado a comer no chão, para lembrar o período que eles passaram no deserto. Eles fazem uma festa chamada Sucote, que é a festa das cabanas, para lembrar de onde eles vieram. Quando nós esquecemos de onde nós viemos, nós nos tornamos orgulhosos, menosprezamos os outros, nos tornamos soberbos. Eu conheço líderes e pastores que passam, nem sequer olham para aqueles que estão à sua volta. Eu conheço crentes que entram na igreja, nem sequer saudam uns aos outros. E eu conheço pessoas que entram na igreja e voltam para suas casas vazias, do jeito que entraram, do jeito que saíram. Nós não podemos rejeitar o nosso irmão, nem aquele que é mais pobre. Não podemos fechar a porta no nosso coração para quem deseja o nosso amor. O pastor Edson já foi lá. A nossa igreja ela fica numa avenida principal, na avenida principal do bairro Cidade de Deus. E todas as vezes que tem programação especial, termina com comida. Eu nunca vi um povo para comer tanto. Espero que vocês nunca convidem aquele povo de lá para vir para cá. As mesas são postas e a UAF sempre coloca toalhas diferentes com decoração em cima da mesa. É impossível alguém passar na rua que não veja que ali vai ter uma festa. Às vezes elas colocam a mesa central no centro do nosso salão social. Os mendigos passam lá fora, os peixados, eles ficam babando. E os irmãos se deliciando. Eles sentam do outro lado da rua. E quem que eles estão esperando aparecer por lá? O pastor. E quando o pastor aparece, eles batem na grade. E às vezes eu faço brincadeira. Eu digo, vai lá aí, para o pastor Adnei, vai lá e atende eles. O pastor Adnei é policial militar, ele anda com 2 pistolas aqui. Às vezes quando ele prega, ele bota uma em cima do púlpito, se ninguém aceitar a palavra dele, ele manda bala. Espero que ele não esteja vendo. Ou você aceita a palavra, um convite amável ele faz. Avenida Vossa Senhora da Conceição, 1850, Cidade de Deus. Mas quando eles me veem, eles gritam, pastor, dá um prato para nós. Eu só faço olhar. E as irmãs começam a preparar alguma coisa para eles. Eles vão lá, eles comem e eles vão embora. Um dia alguém me disse, eles só vêm comer. Eu falei, graças a Deus, pelo menos eles só vêm comer. Imagina se eles nem viessem aqui. Mas quando eles chegam lá e eles veem a mesa farta, pessoas bem vestidas, comendo, uma mensagem passada para eles: Deus habita nesse lugar. E se há fartura de pão, não custa nada dividir. Que Deus trate nossa vida, nossa mente, nosso coração, que nós não venhamos a fechar o nosso coração. A Bíblia vai dizer assim para nós: se você vê o seu irmão passar necessidade, tendo os recursos nesse mundo,
Como pode existir em ti o amor de Deus? Ser crente, irmãos, é ser amoroso, é ser solidário, é ser gentil. Ser crente é produzir amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós não praticamos isso, nós nos tornamos orgulhosos, soberbos e voltamos para o início de onde viemos, seres humanos malditos, que habitam um lugar maldito, que confia nos bens que esses homens têm e agregam. Ser crente é compartilhar com os irmãos as bênçãos vindas de Deus. Ser crente é ser dócil, é ser amigo, é não se achar superior. Ser crente é ser membro de um corpo que está a serviço do outro. Quero terminar lendo 1 João 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos nós dar a vida pelos irmãos. Eu vou colocar um adendo aqui, eu sei que tem uns que não merecem, mas coloque um vaso de brasa viva na cabeça dele. Verso 17: ora, aquele que possui os recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vamos fazer um resumo. Eu comecei mostrando para vocês que quando Adão cai, ele traz essa maldição sobre todos nós. E tudo o que havia em Sodoma e Gomorra estava nos nossos corações. Tudo que Jesus disse que os nossos corações produzem, faz parte do nosso ser, está aqui dentro. Por quê? Porque quando Adão peca, em primeiro lugar, ele é deserdado da família, ele é expulso da casa do pai. Segundo, ele é corrompido sacerdotalmente. Aquilo que era puro tornou-se impuro. Terceiro, aquele homem que vivia em paz com Deus, em relação com Deus, ele se torna inimigo de Deus. O pecado é fonte de dor, é fonte de vergonha, é fonte de tristeza, é fonte de amargura, é fonte de separação para com Deus. Não podendo mais habitar na presença de Deus, ele tem que ser expulso. Além disso, quando ele sai do paraíso, ele começa a morrer. O texto original, em hebraico, ele diz assim: no dia que dele comerdes, morto morrerás. Na nossa Bíblia em português, é muito simplório. No dia que dele comerdes, certamente o quê? Mas no hebraico é: no dia que dele comerdes, morto morrerás. Por que morto? Morto em delitos e pecados. Jesus disse isso: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos. Nascemos mortos, nascemos debaixo de condenação, e foi pela graça que Deus nos retirou de lá. Em seguida, começamos a olhar como essa pecaminosidade cresce, ela flora. E quando ela cresce, ela flora, ela toma proporções que ultrapassam a terra. Elas chegam ao caráter e à personalidade de Deus, atingem a santidade de Deus, e Deus diz: vou tomar uma atitude, vou destruir o homem que criei da face da terra, porque continuamente mal são os desígnios do seu coração. Entenda, os nossos desígnios, como homens naturais que nascemos, ofendem a Deus, são continuamente maus. E note, Deus então destrói, recomeça a humanidade, mas a natureza pecaminosa continua lá, e essa humanidade começa a crescer e se desenvolver, está enchendo a terra, e à medida que essa terra começa a ser preenchida em todos os cantos, a iniquidade aumenta. Ela está tomando proporções que um dia vai ser inaceitável,
e Deus vai tomar uma atitude. Cristo vai voltar e Ele vai tomar o governo desse mundo, vai passar de Tarajé. O problema é que aqueles que estiverem com Ele vão de fato reinar com Ele, mas aqueles que não estiverem com Ele vão ser governados por nós, debaixo do reino do Messias. Então, em seguida, começamos a olhar que essa atitude cresce a ponto de fazer com que aquelas cidades que eram riquíssimas se tornaram soberbas. Por quê? Porque seres humanos que não têm alguém que os domine, seres humanos entregues a si mesmos, e uma das coisas que eu observo aqui é que naturalmente essas cidades, essas pessoas foram entregues a si mesmos. Em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus, seres humanos vazios, frios, acabam tendo que cometer todo tipo de torpeza com seus corpos. Em nenhum momento aqui eu protegi a perversão sexual que havia em Sodoma e Gomorra, mas a origem dessa perversão não é só a questão sexual. Começa com um coração vazio, sem Deus, um coração que não se humilha diante de Deus, um coração que não conhece ao Senhor, um coração soberbo. E quem tem um coração soberbo vai praticar todo tipo de atrocidade. Nós somos capazes de fazer isso quando nós nos deixamos dominar pelo mundo. Quando o mundo nos domina, nós retratamos o que é uma natureza caída de Adão. Nós estamos dizendo para Deus que merecemos uma sentença de destruição, e a produção do nosso coração são coisas terríveis. Deus não nos chamou para vivermos passando vergonha por aí. Ontem eu fui ali, fui lá na loja da Dani, fui dar uma olhada lá, e depois eu fui na loja ao lado, e na volta, eu fui dar uma volta na hora, tem aquela rua lá da frente que vai dar lá numa baixada, né? E não tem saída, não sei pelaquela parte da baixada lá, né? E eu, corajoso que sou, voltei. Uma coragem imensa no meu coração. Eu digo, o que eu vou fazer para lá, né? É melhor voltar para cá. E voltei. Na volta encontrei um sujeito jogado no chão, com a boca cheia de terra, rolando no chão, bêbado. Deus não nos chamou para isso. Deus não criou os seres humanos para isso. Mas quando os seres humanos não colocam em prática aquilo que Deus tem para vivermos, ele vai acabar dessa forma. Vocês lembram do filho pródigo? Lembram? Vocês lembram do irmão dele? Eu vou começar com o irmão dele. O irmão dele retrata muito, às vezes, o que há no seio das nossas igrejas. Quando o irmão chega, que vê o pai alegre, a festa rolando, o novilho cevado preparado, aquela alegria toda, e aí ele chega e o que está acontecendo aqui? Não foi teu filho, foi o teu irmão que estava perdido e estava morto. No lugar de ele dizer glória a Deus, aleluia, mas ele não era pentecostal, né? Como um carnal, o que ele diz? Esse teu filho desperdiçou os teus bens como meretrizes, e tu matas para eles o novilho cevado. Eu estou aqui há tanto tempo e o senhor não me dá um cabrito sequer? Aí o pai diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Você não comeu o novilho porque você não quis. Irmãos, muitos crentes dentro das igrejas não são felizes porque eles não conseguem usufruir as bênçãos que Deus tem para a vida deles. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, faça uso. Nós não precisamos voltar para o mundo, não precisamos ir atrás de prazeres artificiais, viver como ímpios para sermos felizes. Basta destruir uma panela em segundos, como faz a Débora. Agora
o filho mais jovem, o filho pródigo, tem uma lição aqui. Quem impõe, quem determina felicidade para si mesmo, fora de Deus, acaba na lama. Vou repetir depois no final. O que ele diz? Pai, eu não estou mais satisfeito com essa vidinha, esse negócio de culto todo domingo, escola dominical, esse negócio de ver esse grupinho de louvor cantando aqui, eu não aguento mais isso. Isso é rotineiro, cansativo e sem sentido. Eu vou me embora, me dá eu. Não quero mais saber dessa vidinha. Ele chutou o pau da barraca e foi embora. O que ele disse? Eu não preciso das bênçãos da sua casa. Eu não suporto mais esse tipo de vida que eu levo aqui. O mundo tem coisa melhor para me oferecer. E quando o homem larga a casa de Deus e vai atrás de satisfazer a sua vida no mundo, ele acaba na lama comendo com porco. Pense nisso. Mas a única vantagem dele é que ele é filho. E quem é filho é herdeiro, é escolhido. E aí Deus envia o seu Espírito. E o Espírito vai até onde ele está, na lama, moralmente falando, comendo com porcos, literalmente falando. E o Espírito convence do pecado que ele cometeu, do juízo que ele está vivendo e que existe uma justiça para ser vivida na casa do Pai. Uma justiça que perdoa, uma justiça que restaura, uma justiça que levanta o caído, uma justiça que devolve a ele tudo aquilo que ele perdeu. E quando o Espírito fala ao seu coração, a atitude é arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de ideia, de atitude e de pensamento. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e direi: Pai, pequei contra o céu. Ou seja, pequei contra Deus. Perante ti eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. E olha que pensamento atrás. Enquanto eu estou comendo do que os porcos comem, na casa de meu pai tem fartura de pão. E eu aqui nessa situação. Preste atenção, vamos concluir. Nós herdamos uma natureza pecaminosa de Adão. Nós fomos salvos por Cristo. Esse mundo tenta de todas as formas nos moldar. Quando nos deixamos moldar por esse mundo, nós acabamos na lama. Mas Deus ainda fala no nosso coração se somos filhos dele. E a atitude é: levantar-me-ei, e irei, e direi: pequei contra o céu perante ti, não sou digno. Mas Deus vai tratar você com dignidade. Faça isso, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.